Boa tarde a todos que nos assistem. Esse é um momento muito importante e muito gratificante para a Associação Comercial e Industrial de Santo André. Estamos inaugurando aqui um projeto que faz parte da Academia de Negócios e Inovação da CISA, que são essas entrevistas, essas lives, eu chamo de bate-papo, entrevistas ao vivo, que tem um alcance muito grande das pessoas, tem uma possibilidade de interação que torna esse bate-papo mais interessante ainda, porque a gente tem como sentir, as pessoas que estão participando, elas conseguem perguntar para quem a gente está conversando aqui. É um momento de inaugurar as lives, infelizmente, num momento de pandemia, um momento diferente para o mundo e para todos que estão vivendo. Acredito que ninguém sairá igual depois desse período. Estou falando de pessoas, estou falando de pessoas jurídicas, de empresas, de relações pessoais. A gente tem falado muito nesse momento, nesse período que imaginávamos que seria mais curto, mas já estamos aí com quase 2 meses e meio, 3 meses, e a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar esse período, mas a gente fala muito em serenidade, em solidariedade, mas também falamos muito em mudança, em otimismo, em transformação, em relações pessoais, principalmente transformação digital. Eu acho que sairemos todos de uma forma diferente. Eu queria aproveitar também o momento de agradecer muito à diretoria da CISA pelo apoio, por esse projeto, todos os colaboradores, e também agradecer ao aceite do convite do Norberto Perrella, que é diretor titular do CIESP Santo André, ele acho que também de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, certo, Norberto? E do Paulo Sereda, que é o diretor regional do SEBRAE, ABC. Hoje ele está em São Carlos, está com a família, porque ele é de lá, acho que há 1 ano e meio, 2 anos, ele veio aqui para a região poder somar uma pessoa ímpar, que a gente teve a oportunidade de ter um contato nesses últimos tempos aí, de uma parceria muito, muito grande com a Associação Comercial. Eu acho que esse momento das lives, antes de a gente passar, também eu acredito que algumas mudanças vieram para ficar, são importantes porque a gente vai ter como colocar aí os parceiros, os amigos, os diretores, para conversar um pouco com todo mundo, passar um pouco da sua expertise, do seu conhecimento, da sua experiência, e algumas coisas que são importantes para a retomada da economia nesse período que virá. Eu acho que o período importante que a gente tem que estar vivendo reflete muito a nossa seriedade e responsabilidade com a preservação da vida. Eu acho que o isolamento é importante, mas também a gente aproveitar esse período para capacitação, para algumas coisas que são importantes na vida das empresas, das indústrias, os pequenos prestadores de serviços, os pequenos e médios comércios. Então, a gente tem programado aí mais lives aí com outros diretores e parceiros que a gente fez na CISA para poder apoiar o pequeno e médio. A gente costuma dizer que não trabalhamos só para o pequeno e médio, o grande também, mas o pequeno e médio, o micro, é que precisa realmente do apoio de uma associação comercial, do CIESP, dos associados, porque eles não têm como o grande esse apoio, o consultor, o advogado. Então, o pequeno e micro precisa realmente desse apoio das entidades, e é a razão de existir de entidades como a Associação Comercial, como o CIESP, é representar bem o seu associado e o não associado nesse momento. A gente tem feito algumas ações, inclusive não distinguindo associado e não associado, porque nesse momento acho importante trazer todo mundo junto.
é um momento de construir algumas soluções e não de bater por bater, eu acho que de criticar por criticar. Acho importante a gente ter bastante serenidade e por isso do convite aqui do Norberto e do Paulo, para a gente conversar um pouco hoje sobre algumas ações de retomada do comércio, da indústria, de como a gente vai tentar sair dessa situação. A gente tem vivido um momento conturbado politicamente. O presidente tem uma ação, o governador tem outra orientação, tem outro viés. Agora o governador conseguiu ter um viés diferente, inclusive dos prefeitos da nossa região. Quer dizer, a gente foi pego de surpresa com uma determinação ontem do governo do estado. Eu vou procurar mencionar um pouco no começo, mas durante a live a gente vai focar mais nas ações para retomada mesmo, e aproveitar a presença do Norberto e do Paulo e tirar deles o conhecimento e a expertise que eles têm para poder ajudar nesse momento. Mas foi uma informação da determinação do governo do estado que deixou toda a classe empresarial da região, Santo André e região, muito indignada. Você tirar o município de São Paulo da região metropolitana é uma coisa que eu particularmente não entendo. Os índices da região, os prefeitos têm colocado sempre e se prepararam para isso, com hospitais de campanha, índices de ocupação melhores do que a capital, inclusive. E nesse momento, você fazer o cálculo tirando o município de São Paulo é uma situação que a gente não esperava. A gente esperava, talvez, um prosseguimento do período de quarentena. Se fosse incluído o município de São Paulo, eu acho que o Norberto também, a gente iria, lógico, reclamar muito, mas talvez a gente entendesse que toda a região metropolitana, que vinha sendo anunciada pelo governador do estado até uma semana, alguns dias atrás, como o epicentro da pandemia, com a possível decretação de um lockdown, de uma hora para outra muda a orientação e o município fica fora e tem a possibilidade de flexibilizar algumas ações. Nós temos uma região no Grande ABC com 2 milhões e 700 mil habitantes, sendo o quarto maior polo consumidor do país, depois do município de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e infelizmente não está sendo respeitada essa colocação, e você tem população flutuante nas 7 cidades, muitas pessoas, muitos munícipes trabalham em São Paulo, então vão nesse vai e vem nos municípios, mesma coisa entre São Paulo, Santo André, São Paulo, São Caetano, São Paulo, Diadema, São Paulo, São Bernardo. Então, temos situações em que um lado da rua é São Paulo, outro lado Diadema. Como é que eu abro o comércio em São Paulo, não abro em Diadema? Quer dizer, para os municípios é ruim, para o empresário da região é ruim. Eu acho que mais é uma decisão que os 7 prefeitos estão aí trabalhando hoje, junto com o governo do estado. Amanhã tem uma reunião do consórcio intermunicipal, é uma oportunidade grande do consórcio se colocar. Eu acho que uma decisão dos 7 prefeitos em conjunto sempre é mais forte. Eu coloco um prefeito separado, ele parece que se fortalece, mas enfraquece os outros 6 em decisões onde a população, a gente não tem fronteiras. Então é importante a gente ter serenidade aí e poder apoiar e construir soluções junto com o poder público. O Norberto do Ciesp sabe, a gente tem um grupo muito grande de entidades que nesse momento acho que a sociedade civil organizada também pode ajudar. É importante que as instituições como o ACIS, o Ciesp, a Associação dos Construtores, dos Corretores, dos Contadores, e a gente tem tido aí uma união de esforços muito grande. E por aí a gente consegue solucionar e ajudar o munícipe e o empreendedor da nossa região. Eu queria começar por você, Paulo. O Paulo é diretor regional do SEBRAE, professor, palestrante, consultor com mais de 20 anos de experiência. Paulo, o SEBRAE tem muitas ações e tem voltado muito a pequenos, micros e pequenos empreendedores.
nesse momento, o que o Sebrae tem feito para ajudar e para alavancar alguns negócios ou capacitar melhor o empreendedor e o pequeno empreendedor? Por favor. Pedro, obrigado pelo convite, parabéns à CIS pela iniciativa. A informação é uma das armas mais poderosas que nós podemos ter nesse momento que nós estamos vivendo, de grande incerteza, de variáveis que a gente nunca administrou ao longo da nossa vida. Então, compartilhar de conhecimento, compartilhar de experiência é um dos grandes ganhos que nós podemos ter, uma das principais armas que nós podemos ter em mãos. Então, parabéns, pela iniciativa, pelo convite. Norberto, é uma honra estar contigo aqui dividindo esse espaço, né? Tenho um profundo respeito por aquilo que você pensa, né? Pela tua visão empresarial. Estou até aqui tímido. O Pedro conseguiu juntar feras, o Pedro também tem uma visão excelente. Aí eu trouxe o Norberto, o Pedro aqui, estou perto de duas feras aqui, vamos ver se eu consigo contribuir. Então, a gente, no primeiro momento, né, logo que veio a variável e teve aí o afastamento, o isolamento social, fechou-se as atividades e suspendeu a economia, a gente teve que rapidamente se reinventar. Então, o Sebrae, como um todo, se reinventou no de atendimento, nós tivemos que fechar os nossos escritórios regionais, e a ideia era não parar de maneira nenhuma o veículo de acesso à informação por parte dos empreendedores. E aí nós fomos para o home office, toda a equipe hoje trabalha em home office, e canais que antes não eram tão utilizados, como o chat, o 0800 e o atendimento remoto, agora estão bombando. A gente chegou a ter, em março, mais de 3 milhões de pessoas em lives, acompanhando o conteúdo que a gente está disponibilizando. E o conteúdo também foi muito rápido no sentido de ajustar. Agora, o nosso diretor, o Ivan Rusni, ele usa muito a analogia da boia. Falou, agora não é hora de ensinar ninguém a fazer fluxo de caixa, agora é hora de jogar uma boia e ajudar o cara a resolver, a conseguir crédito, a contingenciar a despesa, a, de alguma maneira, poder se ajustar. E aí, ao longo do mês de março, nós fomos juntando um repertório, ouvindo várias pessoas, e no mês de abril a gente já entrou com uma solução, final de março, virada para abril, nós entramos com uma solução que a gente chamou de primeiro de kit de enfrentamento da crise, e aí depois acabou virando em frente, e a gente tem feito com a CIS, a parceria com as escolas, né, com contadores, onde a gente tem trabalhado a seguinte metodologia. Primeiro, a serenidade para poder observar cenário, entendimento de como você está e como é que está o cenário ao seu redor, para que a pessoa consiga respirar. A gente atendia muitas pessoas é, apavoradas, efetivamente apavoradas. E quando a gente está apavorado, a gente não consegue enxergar direito e ter a ideia ideal do quanto nós precisamos ou não precisamos de ajuste e qual é o prazo que esse ajuste tem 20. A gente também que não enxergava o tamanho do problema e outros superdimensionavam os problemas, tem de todo tipo, e aí esse momento de análise de cenário, como é que eu estou e como é que está o ambiente à minha volta é fundamental. Depois, um outro momento para trabalhar ali, plano de contas, trabalhar entendimento do que eu tenho que pagar, quando eu tenho que pagar, e para quem eu vou pagar, o que eu tenho ainda para receber, de quem eu tenho para receber e quando que eu vou receber isso. Isso é a ideia de você pensar o fluxo de caixa. A maioria das empresas pequenas que nós atendemos não tem esse tipo de controle e tiveram muita dificuldade em levantar dados. A separação da conta pessoa física, pessoa jurídica, o que é a pressão por conta da demanda que você tem em casa e o que é a pressão por conta do que você tem na empresa. Acabamos, para muita gente, orientando como dar uma organizada nas contas pessoais, contas da família, para poder aliviar o peso sobre a empresa. E aí, o que é possível não renegociar. E aí, trabalhamos também técnicas de negociação, que vários empresários nunca se viram na situação de ter que procurar fornecedor, procurar credor, procurar o dono do imóvel, procurar prefeitura, enfim, procurar os vários tipos de obrigações e de credores que tem para fazer uma renegociação, em que parâmetro renegociar, como conduzir isso de maneira mais assertiva. E tomamos alguns sustos, né? Tem proprietário de imóvel que não aceitou renegociar o aluguel, né? Uma coisa, o prédio é dele, enfim, mas é uma coisa estranha. No mínimo, falta empatia nessa situação,
ou não tem a visão correta do que vai acontecer ainda, o volume de estabelecimentos comerciais que vão fechar e como vai ser difícil realugar esse ponto comercial no curto prazo, né? E na sequência, o entendimento dos direitos, todos os direitos, todas as MPs, todas as obrigações, todos os efeitos possíveis das medidas governamentais, do quais é feito das medidas provisórias, e por último, então, a ideia do acesso a crédito, até porque a gente já entendia de antemão que, muito embora todo o esforço do SEBRAE de colocar recurso no fundo de aval da micro e pequena empresa, o governo de colocar dinheiro disponibilizado, o nosso sistema financeiro não é um sistema financeiro simpático a risco e nem tem o seu regramento de tal maneira que facilite assumir risco. Fora isso, tem travas também, travas legais, travas que regulam a atividade do sistema financeiro do nosso país, que até contribuem para travar um pouco isso daí. Estou colocando o crédito como outra opção. Várias empresas diminuíram a expectativa, a exigência de crédito, alguns não precisaram, se ajustando às MPs, a gente conseguiu ajudar muita gente. Passou isso, a gente tem procurado agora colocar ações de mercado. Uma parceria feita com a Prefeitura Municipal de Santo André, até a CISA também está nessa parceria, permitiu que a gente credenciasse ali fornecedores de pequeno porte para fornecer EPI. Abriu ali um portal, então tem o apoio do SEBRAE para orientar, se ele nunca vendeu para o poder público, vai vender para o poder público. E caso o empresário tenha alguma necessidade de se ajustar para poder fornecer técnica, né, aprender alguma coisa, também tem suporte ali para ele poder se ajustar, que é a grande demanda de EPI, compra pública podendo ajudar. Ajudamos aí, aproximamos a prefeitura do KIPS, que é aquele aplicativo que aproxima quem quer vender de quem quer comprar também, uma ação de mercado também que foi feita. Agora nós iniciamos as rodadas de negócio virtual, onde nós conversamos com a Copa essa semana, eles estão se colocando à disposição como possíveis compradores para chegar com os grandes ali, procurando encurtar a cadeia e dar acesso ao mercado. Então, são algumas ações que a gente tem feito no sentido de ajudar. Os grupos de projetos setoriais, a gente não parou, muito pelo contrário, aceleramos. Nós abrimos em março, em abril, mais abril e maio, né? Março foi a entender uma regra. Abril e maio já vamos para 15 grupos setoriais, grupos de empresa ali com 20, 30, alguns com 50 empresas, em que a gente tem procurado passar essa orientação de maneira segmentada, de maneira mais precisa possível, para dar ferramental na mão do empresário, para ele se ajustar. E nesses grupos a gente tem colocado também o discurso de prepare-se para a retomada. Então está previsto também um curso de consultoria gratuita, quando a economia flexibilizar e começar a tracionar a economia para poder orientar o empresário, tudo bem, abriu, e agora? Né? Em que circunstância que abriu, qual o novo normal, que desafios eu tenho, como é que eu vou fazer para chegar lá? Então tem todo esse monte de coisa que a gente está fazendo e aprendendo a cada dia, conforme as variáveis vão se desenrolando, novas surpresas vão surgindo, procurando apoiar da melhor maneira possível a força empreendedora aí do ABC, através do nosso escritório regional e o SEBRAE no Brasil como um todo, no estado como um todo. Falei demais, deixar o Norberto falar também. Obrigado, Paulo. Falou, mas a gente ainda vai continuar. Norberto, só antes de passar a palavra para você, agradecer o Paulo, né, no que ele comentou aí, nós fizemos uma parceria para esses grupos setoriais e conseguimos fechar um grupo de escolas infantis que estão sofrendo demais nesse momento. Essa questão de negociação, esse modo de negociação muito importante para os pequenos, para os micros, e também um grupo de contadores. Então, tem sido muito bom, são esses módulos que o Paulo comentou, e eu acho de suma importância nesse momento. Já vou, Norberto, passar a palavra. Norberto é diretor regional do CIESP Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, um amigo de muitos anos, engenheiro formado pela FEI, diretor industrial da Fercoda Artefatos, fica em Mauá, né, Norberto? Isso. E tem muito também a contribuir. O Paulo sempre muito bom, né, Norberto, com a gente, sempre colocando, mas é muito humilde, tem um conhecimento muito grande e tem sido de fundamental importância para a nossa região nesse momento. Norberto, para suas considerações iniciais, o que a angústia aí da indústria nesse momento, o que o CIESP tem procurado ajudar, também
nas 4 cidades aí. Não sei, o CIESP, que você representa Santo André e mais esses 3 municípios. No caso das associações comerciais, nós temos a federação e regiões administrativas. Então, a nossa região administrativa 2 engloba os 7 municípios. O CIESP, acho que não sei se todos, tem também São Bernardo e tem São Caetano, né? Já passo a palavra para você explicar um pouco desse momento aí, e a gente depois fala um pouco sobre a retomada. Obrigado, Norberto, por ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Ok, boa noite, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite da CISA. É muito orgulho para mim poder estar participando desse projeto de vocês. É um projeto uma iniciativa muito positiva da CISA. Estou aqui outra vez, é um prazer estar com o Paulo Sereda também, um parceiro que a gente sempre está em contato, né? Faz parte do nosso dia a dia, a gente está trocando ideias, está sempre se complementando dentro dessa questão da prestação de serviço que a gente tem, né? O CIESP, ela é uma entidade do Estado de São Paulo, claro, e ela tem como característica principal dela a capilaridade de representação da indústria do Estado de São Paulo. Ela tem como sede na Avenida Paulista, mesmo prédio da Fiesp, e nós temos fora a nossa central mais 42 regionais, diretorias regionais espalhadas pelo Estado de São Paulo. O grande objetivo dessa estratégia é realmente conseguir trazer a capilaridade da demanda da indústria do Estado, para que a gente possa estar representando a indústria como um todo e trabalhar em cima de ações que possa ajudar o empresário a tocar o seu negócio, né? Então, hoje, a principal característica do CIESP, hoje nós temos um corpo técnico, algumas diretorias na nossa central, que fica na Avenida Paulista, diretorias ligadas à área ambiental, diretorias jurídica, diretoria de infraestrutura, diretoria de comércio exterior. Então, sempre o grande objetivo nosso é estar prestando serviço para a indústria, esclarecendo dúvidas que o empreendedor tenha em algum momento do seu dia a dia, porque característica dos nossos associados, mais de 70% dos associados do CIESP são pequenas e médias indústrias, né? Então, são indústrias que não têm uma estrutura, não têm condição de ter uma estrutura jurídica, uma estrutura de meio ambiente, em que não tem condição de fazer isso. Então, o CIESP tem uma diretorias que possam estar assessorando o empreendedor e poder estar auxiliando nos problemas do dia a dia, porque o que não falta para nós aqui nesse país são novidades, né? E as dificuldades que a gente tem hoje de poder tocar o seu negócio, né? E a gente hoje, em especial, passa por uma situação bastante especial, uma coisa que, em 40 anos de mercado de trabalho, é mais uma novidade. A gente consegue, o mercado consegue ter a criatividade de cada dia estar nos colocando um problema novo pela frente, né? E, mais uma vez, a gente tem que poder ter ferramentas na mão para poder enfrentar essa situação, né? E o CIESP, com certeza, com todo esse corpo técnico que ele tem na sua retaguarda, ele tem condições de estar auxiliando o empresário em algumas dúvidas e auxiliando em algumas decisões que ele tenha que tomar. O cenário para a indústria hoje, ele é um cenário que, como todo o Brasil hoje, ele é bastante caótico, né? Não só pelo que a gente tem visto em termos de resultado que tem acontecido no mercado, como também pela incerteza que vem pela frente, né? A gente não sabe ainda como tudo isso vai acabar. A gente não tem ideia nem de quando isso vai acabar, né? A gente tem, pela visão que a gente acaba tendo de informações de mercado, especialistas da área de saúde, a gente tem hoje um desencontro muito grande na nossa mídia, né? Porque, infelizmente, a gente tem informações dúbias e aí a gente não sabe realmente, fica difícil a gente poder traçar um futuro e poder ter uma ideia certa daquilo que nos espera, né?
Então, a situação da indústria já não era fácil, né? A maioria do empreendedor, da pequena empresa, da pequena indústria, principalmente, ele vinha no momento de recuperação. Ele ainda vinha se recuperando de uma crise recente, né, em função de outras gestões que nós tivemos no passado e que acabaram prejudicando bastante algumas situações de mercado, né? A economia nacional bastante afetada, e a gente vinha observando pequenos sinais de recuperação, pequenos sinais de um novo planejamento, uma nova visão, e o empresário vinha numa situação de pelo menos uma visão mais otimista do que ele vinha tendo. E essa situação de otimismo sempre ajuda a retomada da economia, né? Queira ou não queira, ele tem uma influência muito positiva nisso. E, de repente, nós somos pegos de surpresa novamente por uma situação que agora até acaba fugindo ao nosso controle, não é? Então, por mais esforço que o governo federal tenha feito em termos de tentar irrigar o mercado com dinheiro, com créditos, assim como o Paulo já colocou, a situação do mercado financeiro no Brasil, ele é uma situação bastante agressiva, né? O pessoal não facilita mesmo, né? O governo tinha a ideia de estar lançando, através de um programa de financiamento de folha, 40 bilhões no mercado, para poder irrigar o mercado, poder facilitar a vida do empresário. Apenas 1,5 bilhão conseguiu ser aproveitado, tá? Devido às condições de financiamento, às dificuldades impostas por bancos, a situação de segurança para financiamento. Então, assim, a coisa está difícil. Ainda nós tivemos uma situação, a gente tem no mercado hoje uma situação que ajudou bastante, que foram as medidas provisórias que flexibilizaram, vamos dizer assim, a nossa realidade com a mão de obra. Hoje a gente entrou numa situação em que você consegue hoje, não é uma coisa que você desejaria estar fazendo, né? Redução de salário, redução de jornada, mas é uma situação de sobrevivência, uma situação de manutenção do emprego, né? E são artifícios em que a indústria tem se utilizado para poder passar por esse momento. Nós estamos aí com um corte de carteiras desde o mês de março. A indústria passou por um mês de abril, em que nós tivemos aí situações de corte de quase 90% da carteira, tá certo? Uma situação absurdamente atípica, né? E que, de repente, nós nos vimos sem nenhum faturamento, sem uma possibilidade de faturamento, com toda uma folha de pagamento para ser paga de imediato. E aí, graças a essa situação de flexibilização na mão de obra, a indústria vem conseguindo atravessar esse período, né? Então, seja ela por suspensão temporária de contrato de trabalho, redução de salário com redução de jornada. Agora, e o depois? Né? Isso tem prazo, né? Nós temos aí prazo de 90 dias, prazo de 60 dias, depende com aquilo que a gente está utilizando de ferramenta. E o problema é a gente ver agora, nós vemos essa extensão, essa prorrogação constante dessa quarentena, e não temos visto nenhuma visão futura mais otimista com relação a isso. E essa situação pós-pandemia, né, uma situação pós-pandemia, nem digo, pós-quarentena. Pós-pandemia a gente não sabe quando vai ser, né, mas a pós-quarentena, como é que a empresa vai estar? Né, nós temos hoje contatos com empresários, a gente tem participado até em conjunto mesmo com associações comerciais, né? A gente tem feito trabalho em conjunto com a CISA, nós temos nos unidos aí, como o Paulo colocou, o Pedro colocou na abertura, tentando criar uma organização das entidades de representação para que a gente possa tentar, em conjunto, buscar uma solução, pressionar o gestor público no sentido de estar nos auxiliando nesse momento. E você vê hoje, junto às associações, com comerciantes, comerciante pequeno, né? Você vê que é um comerciante hoje, que ele é um empreendedor, que hoje ele está recorrendo à ajuda de amigos através de cesta básica, tá certo? A gente vê hoje o pessoal passando fome, isso aí é realidade no mercado.
pequenos empresários hoje passando por uma dificuldade muito grande, né? E a gente está lutando junto com no poder público, tentando viabilizar, tentando participar de uma retomada da economia, uma retomada responsável, uma retomada de maneira gradativa, de tal forma a tentar amenizar todo esse problema do pequeno empresário, né? Nós temos aí os microempresários que hoje estão passando por um momento bastante difícil, né? É verdade, Norberto. Desculpa. E a região, Norberto, você melhor do que ninguém sabe, nos últimos anos já vem mudando o seu foco econômico, né? A gente perdeu muitas indústrias, transformamos o ABC em. Hoje, uma maior parte são prestadores de serviços e comerciantes, a indústria representa. Saiu muito, tivemos um êxodo muito grande de empresas. E a gente sabe que o salário médio na indústria é muito maior, até o dobro do que no setor de prestação de serviços. Isso já fez com que a região perdesse força econômica, né? Então, eu vou. A gente já tem recebido algumas perguntas, para quem está acompanhando, por favor, fiquem à vontade de fazer perguntas. Eu vou aqui tentando acompanhar o que vocês falam e tentando verificar as perguntas, né? Eu sou principiante aqui o único que tem mais condição de fazer live, Norberto, é o Paulo, porque você viu, ele tem os instrumentos ali, e a live o pessoal tem usado para cantar, né? A primeira pergunta que veio, até para o meu setor de escolas, eu acredito, tive pai, mãe, tios, eu venho de famílias de educadores, vivi a minha vida toda com professores. Meu pai sempre, minha mãe, e no setor de escolas, e também acredito, Norberto e Paulo, que uma saída para essa situação é pela educação, é pela capacitação, e eu sempre acredito que a educação melhora a vida do ser humano. Uma das perguntas é no meu setor, a gente não sabe, como o Norberto falou, a pandemia quando termina, porque eu acredito que ela só terminará quando a gente tiver uma vacina, mas o momento de isolamento e essas medidas mais importantes aí de contingenciamento do vírus vai perdurar por um tempo. No caso das escolas, provavelmente será um dos últimos segmentos a voltar à normalidade, e como o Paulo falou, a gente não sabe como será esse novo normal, essa nova normalidade. Então, as escolas estão se preparando para essa volta, estão trabalhando com aulas remotas, os professores tiveram que se reinventar de uma hora para outra, porque são professores, mas não tinham essa habilidade de aulas remotas, de aulas não presenciais, se tiveram um empenho muito grande, as aulas estão funcionando muito bem em todas as escolas, óbvio, não como presencialmente, porque a presença do aluno em sala de aula, o vínculo com o professor é muito grande. A gente não sabe exatamente como vão voltar todos os alunos, com certeza aquela homogeneidade na determinada série, determinada classe, não será a mesma, porque alguns alunos têm um desempenho melhor do que outros nesse ensino remoto, mas o mais importante, eu acredito, no nosso setor, será o acolhimento às famílias e às crianças e aos alunos, porque esse acolhimento será importante para que eles tenham uma tranquilidade de estar novamente no ambiente escolar. E diferente, talvez, de outros segmentos, a gente tem procurado, todos os mantenedores, a manutenção de todos os postos de trabalho. Isso é uma coisa importante, porque para a família, quando voltar ao contato com a escola, ela precisa ter ali o mesmo colaborador atendendo na portaria, os mesmos recreacionistas no pátio, os alunos. Então, nós não temos um segmento que pode ser mudado, todo o corpo, principalmente o corpo docente, orientação educacional, coordenação pedagógica. Então, realmente uma fase difícil para todas as escolas, de manutenção de empregos, de utilização das medidas aí que o governo passou. Então, a gente tem procurado colocar muito sereno isso. Paulo,
do ramo das escolas, voltando à questão da educação, aí acho que você também é professor, como eu e como muitos, o que a gente pode fazer para poder ajudar e algumas ações para melhorar essa retomada? Vou falar um pouco sobre a retomada, porque esse momento acho que as empresas estão ainda complicado, mas a retomada. Como você percebe aí esse ano ainda e 2021? Eu acredito que a gente vai sofrer ainda o comércio, o Norberto colocou, a indústria, porque a indústria produzindo, se o comércio não vende, também é um ciclo que não gira. A gente sempre fala do círculo virtuoso da economia e o índice de confiança do consumidor, como você colocou, Paulo, está lá embaixo. Ninguém vai entrar em grandes dívidas, o consumidor vai segurar mesmo. Então, o que você verifica aí para a retomada, Paulo? Alguma ação mais eficaz para os empresários? Pedro, a gente precisa, na minha opinião, né, não sou um especialista no ramo como você, que é empresário, mas nós temos vários cenários. Primeiro, tem a educação infantil, aquela que é quase com uma creche, um berçário, em que não há a obrigatoriedade de formação, até há uma transferência de valor no sentido de alfabetização, de convivência, existe uma metodologia didática, mas ainda não está naquela história do Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né? Esse tipo de serviço que é prestado é muito utilizado por aqueles casais, pai e mãe que trabalham fora, ou mãe que cuida dos filhos sozinho e trabalha fora, o pai que cuida dos filhos sozinho e trabalha fora. É necessário que tenha uma ocupação, tenha cuidado dos filhos. Não só o cuidado, mas o cuidado com uma expectativa de desenvolvimento da criança também. É, e aí, esse serviço, ele ocupa muito, dá muita vazão à demanda, até por falta de vaga nas creches públicas que seja possível de abrigar todo mundo. E aí agrega uma qualidade maior. Eu entendo que várias daquelas pequenas escolas que tinham alguma dificuldade financeira, ou que o diferencial era especificamente preço, custo muito baixo, não tinham uma preocupação muito com a qualidade. Esses têm grandes dificuldades de sobreviver a esse período de lagoa seca, essa estiagem que nós temos. Acredito que várias delas devam deixar o mercado, até porque muitos pais que acabavam optando por uma questão de caber no bolso esse pagamento, não têm como pagar, tiveram impacto maior na renda, e aí aumentamos a pressão sobre aquilo que é a estrutura pública, o serviço público, as escolas públicas, as creches públicas, o ensino público, a educação pública vai ter uma pressão muito grande nessa sequência de ano e no ano que vem também, enquanto nós estivermos retomando a capacidade de renda e consumo da população. Esse é um cenário. O outro cenário é onde eu já começo a ter e aí o remoto, né, o ensino remoto, ele resolve alguns problemas desde que a criança não precise da presença do professor, tenha que ficar na escola porque ela não pode ficar sozinha em casa. Então, tendo a possibilidade disso, para alguns casos resolve, pode ser até que crie um mercado de pessoas que prefiram o ensino remoto porque a criança aumentou a concentração, porque está mais sociável, porque melhorou o desempenho. Eu falo com alguns pais que estão adorando o ensino remoto, à distância, via essa educação virtual, e outros que não têm, não vê a hora de devolver a criança para a escola porque não suporta mais. Mas você Que tem... vão dar, Paulo, talvez deem mais valor à figura do professor, né? Sim, tem gente que está agora, assim, tem o meu professor em elevada estima, É, que ele não aguenta isso mais os filhos em casa, né? tem acontecido muito, Fazendo, Paulo. fazendo É, perguntas. eu tenho uma notícia aqui, Norberto e Paulo, que a Analice, que é contadora, está informando aqui para a gente que a MP 936 foi prorrogada por mais 60 dias. Então, uma boa notícia do governo. Essa é uma boa notícia. Uma boa notícia, eu acho que dá mais um alento aí para quem está com seu faturamento muito baixo para manutenção dos empregos ou suspensão, como a gente sabe aí do contrato de trabalho, ou redução de salário, né, de 25%, 50% ou 70%, mas é mais uma boa notícia para que a gente consiga reverter aí um movimento de queda e aumento de desemprego, né? A gente já teve aí no Santo André, aí, nesses primeiros meses do ano, quase 7 mil baixas de carteira, 7 mil e poucas, a gente viu um pouco antes da gente entrar aqui, né? Então, é uma notícia melhor e nos deixa um pouco mais tranquilos, né?
Ainda que a gente não tenha toda a renda que essa pessoa teria se ela tivesse vinculada em carteira, trabalhando de jornada integral, alguma renda é melhor do que nenhuma renda, né? É Não, sempre uma boa notícia. Paulo, alguma renda é sempre melhor que nenhuma e a retomada de emprego vai ser muito lenta, né? A gente tem um país que é enorme, ele freia muito mais rápido do que acelera, né? Para ele voltar a ter um desempenho econômico como a gente vinha, a gente já vinha numa situação ruim de 2015, 16, 17, 18, 19, quando a gente vinha tentando melhorar um pouco. Essa notícia de saúde foi muito importante, né? Norberto, acho que é uma notícia que nos deixa um pouco mais tranquilos, né? Ah, sim, com certeza. Inclusive, a nossa diretoria jurídica, o Ciesp tem contato, Ciesp e Fiesp, contato direto com o governo federal, e tinha um grupo lá nosso fazendo um trabalho justamente buscando algumas demandas justamente nesse sentido, né? E essa foi uma demanda que nós tínhamos levado para as nossas diretorias, sentindo que esses efeitos de quarentena estivessem se prolongando, porque o que acontece? O mercado de trabalho, assim que a quarentena for suspensa, ele não retoma do dia para a noite, tá certo? Sim. Então, a indústria que está muito atrelada a comércio, né? Como você falou, o comércio ele é responsável por dar vazão a tudo aquilo que você está produzindo. Então, a hora que você retoma a quarentena, que você começa, o teu retorno já não vai ser do dia para a noite como ele era. Ele já vai ser um retorno controlado, ele vai ser um retorno gradativo. Então, a recuperação da economia, ela é muito lenta, ela vai ser muito lenta. E mesmo depois que tiver, vamos supor que está tudo voltando ao normal, quem é que vai sair na rua para fazer compra da mesma maneira que saía antes? É uma nova cultura. Então, são coisas que. E assim, não adianta a gente ficar achando que a quarentena foi suspensa, no dia seguinte a economia voltou. A economia vai demorar muito tempo para retomar aquilo que foi, né? Então, e realmente precisam ter condições para a gente poder trabalhar, precisa ter condições de financiamento do governo para que essa situação consiga manter. E até porque, quando a gente fala em redução de salário, se você vai fazer uma análise, a redução de salário, quando você fala reduzir em 50%, 25%, devido ao critério que foi colocado pelo governo no cálculo da redução do salário, a redução ela não chega a esses números, né? Quando você vai reduzir, às vezes, um salário, depende do valor dele, quando você reduz um salário em torno de 50%, às vezes o funcionário vai sentir em torno de 20%. Então, essa é uma outra condição em que foi colocada pelo governo e que ela faz com que assim, não exista uma perda tão grande do poder aquisitivo. Salários maiores, a perda é mais sentida. Sim. Mas eu acho que o que é importante é a manutenção do emprego. Tá? É o que a gente vem falando já há alguns anos, Norberto e o Paulo. Infelizmente, a gente tem uma carga tributária no país que é escorchante e de difícil entendimento, uma burocracia muito grande. Então, a gente poderia aproveitar esse momento, o Congresso, para poder também agilizar essas reformas, a reforma tributária, a reforma política. Óbvio, tenho todas essas questões desses projetos de ajuda à população e aos empresários, mas a carga tributária é uma situação muito ruim para todos os empreendedores, né? Então, aqui em Santo André, o prefeito Paulo Serra, logo no início desse momento, prorrogou o prazo de pagamentos de IPTU e de ISS, em alguns casos, até dezembro. É um ano, inclusive, atípico, porque não pode haver nem a suspensão dos impostos, porque é um ano eleitoral. A gente também não sabe se a eleição estará mantida em outubro ou não, mas também tem esse problema eleitoral. Mas a carga tributária é muito ruim para todos, né? Paulo, tem uma pergunta aqui, acho que eu vou passar para você primeiro, depois eu passo para o Norberto. Como a sociedade civil pode aproveitar esse momento para melhorar a qualidade de vida de todos? Difícil, Tem né? tipo assim, umas 4 horas para responder.
Eu acho que passa muito por essa transformação que a gente falou no começo, de as pessoas entenderem o momento e também de tentar mudar alguns hábitos. A gente falou da transformação digital. Eu acho que, falando também de empresas, as empresas vão ter que se reinventar, mudar talvez o seu nicho de produtos, fazer produtos diferentes. Acho que é mais ou menos por aí, né, Paulo? Para a gente manter aí a nossa qualidade de vida e a cabeça tranquila para que a gente também não pire, né? Eu acho que, como está todo mundo não, mas pelo menos metade da população está em Desculpa, casa. Paulo, a pergunta é do Jael, só para a gente. Jael, né? Excelente É, pergunta, Jael. Por isso que demanda um tempo enorme para responder. Mas eu vou pensar alguns pontos muito rápidos aqui, porque seria um tratado, né? Quase uma tese de doutorado, né? Mas eu acho que o fato da maioria da população estar em casa, pelo menos a metade, acompanhando o noticiário e vendo cada movimentação política, vendo cada opinião, vendo vários canais, avaliando das mais variadas fontes possíveis, eu já percebo o movimento das pessoas, uma preocupação muito grande com relação à qualidade da notícia, à qualidade da fonte de informação, né, e o tipo de interpretação que é dado. As pessoas estão mais espertas com relação a isso, procurando avaliar melhor. A gente não tem mais um único canal sendo citado, uma única fonte sendo citada, há uma pluralidade por busca de opiniões. Isso é interessante, já é um ganho que nós temos enquanto população, enquanto sociedade. Também entendo, né, que estamos ampliando o número de pessoas com maior esperteza política, uma capacidade maior de avaliação de quem nos governa, procurando entender melhor os atos, as atitudes, e quem sabe a gente saia dessa situação aprendendo um pouco mais enquanto população, enquanto Brasil, que não existe salvador único da pátria, mas que a estrutura política de poder no nosso país, com peso e contrapeso, depende de coalizão, negociação, né, e todo mundo remando para o mesmo lado, procurando evitar que entre água na canoa e não jogando água na canoa, né, não se debatendo na canoa para jogar mais água dentro da canoa, né, para manter o mais vazia possível. Eu entendo também que o maior número de pessoas estão percebendo isso. E, do ponto de vista da classe empresarial, eu vejo hoje que as pessoas estão sentindo o quanto faz falta a boa gestão, que é aí o ramo que mais eu represento aqui como gerente do Sebrae, Norberto, como diretor regional do Ciesp, ele sabe que nem todo mundo mantém uma boa gestão dos números, uma boa gestão daquilo com bons indicadores. Muita gente vai na economia de bicicleta, para de pedalar, cai, né? E aí hoje as pessoas veem o quanto que é importante você ter bons indicadores de desempenho, bons controles, para que você possa tomar decisões de maneira mais assertivas e ter um melhor entendimento daquilo que impacta. O novo normal vai ser um novo normal que vai exigir pessoas mais profissionais empreendendo, teremos ainda muito empreendimento por necessidade, mas gente com uma exigência maior de controle e gestão. E quem sabe a gente consiga também, enquanto sociedade, passar, tomara, faço quase uma oração aqui, passar as reformas estruturantes necessárias para que a gente só venha a ter problemas conjunturais e não problemas conjunturais somados a problemas estruturais que a gente traz há tanto tempo nesse país. É isso, é verdade, Paulo. A pergunta foi do Jael, nosso amigo lá do Centro Logístico do Campo Grande, sempre acompanhando aqui. Obrigado, Jael, por estar acompanhando. O Wagner também reforça a necessidade da reforma tributária. Ele coloca: se não for agora, será quando? Eu acho que é premente a questão da reforma tributária para poder ajudar as empresas a caminhar melhor, né? Eu queria, Norberto, voltar um pouquinho com você na questão do crédito. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem informação aqui da Prefeitura de Santo André. O Banco do Povo, por exemplo, teve praticamente quase 2.000 pedidos e tinha só conseguido atender, acho que 35 microempreendedores, quer dizer, é um número muito pequeno, né? As exigências são muito grandes. Isso, nesse momento, é péssimo para as empresas que estão precisando desse capital de giro, desse crédito, né? É por aí, né, Norberto? Então, eu acho que a grande dificuldade, às vezes, eu vejo o seguinte: são as pessoas estão de um lado que parece que eles não entendem bem como é que a coisa funciona na realidade, entende? Então, se cria linhas de crédito em que você não consegue ter acesso.
Você coloca dinheiro no mercado e quando ele passa por uma instituição financeira, eles colocam situações para que você tenha acesso a esse dinheiro que é praticamente impossível de você se enquadrar, né? Então é uma coisa que acaba não resolvendo a situação. E na situação em que a gente atravessa, é extremamente importante que esse dinheiro chegue à mão do usuário, né? As pessoas estão com dificuldade, as pessoas vão precisar de capital de giro, né? Na hora que isso tudo começar a querer voltar a girar a roda, e se a gente continua tendo essa dificuldade de obtenção de crédito, como é que a gente vai, como é que nós vamos administrar essa retomada, né? Então, eu acho que os gestores públicos vão ter que ter uma sensibilidade, né, nesse momento, de cada um dentro da sua competência, entender que vai ter que ter uma facilitação nesse sentido, né? O governo tem tentado colocar como sendo garantidor de parte desse crédito, e mesmo assim não tem adiantado, né? Conseguimos aí tirar da frente a questão da CND para poder liberar o crédito, e mesmo assim existem outras pedras que o pessoal não consegue se enquadrar, né? Certas exigências que eles não conseguem cumprir, os bancos pedindo garantia real. Então, como é que isso vai chegar até quem precisa? Então, parece que são coisas que ocorrem meio fora da realidade do que a gente está precisando. Então, é extremamente necessário que eles entendam Que essas regras sejam mais flexíveis, né, Norberto? Como? Que essas regras sejam mais flexíveis nesse momento, né? Então, ainda essa semana, nós tivemos uma reunião, o Paulo Scaff colocou na nossa reunião dirigentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para tentar sensibilizá-los com relação ao que está acontecendo, né? Nós temos recebido demandas de empresários que nos colocam toda a dificuldade que eles estão tendo em obter crédito, tá certo? Às vezes você vai ao banco, tenta conversar com o gerente, você não consegue conversar com o gerente, então assim, está difícil, né? Então, no momento difícil que a gente vai passando, eu acho que o pessoal deveria ter uma atuação mais importante nesse momento, mais atuante, no sentido de facilitar essa chegada do dinheiro para quem está precisando. Temos aqui, Norberto, uma mensagem do Emanuel Teixeira, daí do Ciesp, colocando que a perda da renda de emprego vai prejudicar em muito a retomada das vendas dos bens duráveis, né? Principalmente, né? Eu acho que vai demorar para o consumidor ter confiança aí para entrar num parcelamento, mesmo uma dívida mais de longo prazo, isso vai ser um complicador para a indústria, né? Então, aqui também coloca o Derivaldo Oliveira, que enquanto a reforma não vem, como que os empresários vão recuperar o que foi cobrado aí nos últimos anos? Eu acho que falar um pouco do fundo garantidor, né? Isso é complicado. Paulo, um pouco do fundo garantidor, você acha que funciona? Como é que nós vamos fazer? Então, funciona, mas a estrutura como está montada, o sistema financeiro nosso, você não consegue resolver e nem dar a celeridade necessária, porque ainda você continua com a análise de risco que o Norberto estava dizendo, né? Você tem variáveis que são feitas, o score é feito, a avaliação é feita, é uma pontuação e aí você solta ou não. Na verdade, a a totalidade dos gerentes de banco, são gerentes de carteira, eles não estão muito interessados na garantia que você possa estar oferecendo, eles estão interessados na sua capacidade de pagar. Porque se for acionar garantia, envolve inadimplência, pressão no caixa, compromete balanço. Então, tem uma série de variáveis ali que são, repito, estruturais, né? E você está no momento que a conjuntura exige uma outra visão que nem sempre é possível de colocar com a rapidez necessária que nós temos para esse momento aqui. Então, não sei, Pedro, tomara que consiga agilizar mais. O quanto isso vai resolver, nós vamos conseguir medir a hora que ele tiver efetivamente colocado à disposição. Mas que seriam necessários medidas, talvez governamentais, ou um acordo amplo feito em que
o risco do momento fosse aceito, ainda que fosse, olha, daqui até o final do ano, de maneira excepcional, aceitaremos um risco maior, como uma medida de poder salvar a economia. Sabemos que teremos prejuízo, sabemos que teremos dificuldade de receber de alguém, mas seria necessário ser feito, talvez fosse mais efetivo do que todos os fundos garantidores sendo colocados à disposição. Linhas de fomento e sendo colocadas à disposição das empresas, passando por agentes de risco, elas sempre vão continuar travadas, vão continuar lentas, porque o agente de risco, na verdade, ele não é muito simpático, assumir risco, até porque, para a maioria das vezes, não é dado essa possibilidade dentro do regramento, dentro do panorama que nós temos do sistema financeiro brasileiro, que nos ajudou em 2008. Sim. O fato de ser assim nos salvou em 2008. Olha que maluquice. Eu acho que passa por aí também, Paulo, e essas medidas, como a gente viu aqui, a analista comentou que foram prorrogadas a MP 936. Mas, Norberto, eu acho que o governo também poderia ajudar, o governo estadual também e o governo federal, com alguns incentivos tributários, né? Eu acho que, como a retomada será lenta, eu acho que esses incentivos poderiam ser mais longos, né? Não só 2020, mas o começo de 2021, algumas alíquotas menores. Falo da minha área, que tem uma prestação de serviço que envolve uma folha de pagamento muito grande, então algumas alíquotas menores para a folha de pagamento, isso também ajuda as empresas na retomada, né? Tudo que ajudar a equilibrar o caixa aí das suas receitas e despesas e a carga tributária sendo tão grande, acho que já também ajudaria, né? O que você acha? Então, é aquilo que a gente já estava falando, né? A gente tem que entender o seguinte: o pessoal hoje, você quer apagar o incêndio, né? A situação atual, e você precisa de dinheiro para continuar girando o teu negócio. Só que tem que entender o seguinte: como é que a gente paga isso depois? Né? Como é que, de onde vem a receita para pagar tudo isso depois? Porque está todo mundo pensando em fazer crédito de que amanhã, daqui 2 dias, daqui um mês, a situação volta ao normal. E não é assim. Eu tenho certeza que ela não vai ser assim. Então, existe um outro problema, que se esse dinheiro vem e ele não tiver um prazo longo de pagamento, não tiver uma facilitação, não tiver uma compreensão de que a gente vai precisar de fôlego para poder pagar essa dívida, eu acho que vai ser um tiro no pé, né? Então, para tomar muito cuidado com essa situação do crédito também, na questão de enxergar como é que você vai pagar isso, né? Como é que a tua receita vai entrar nos meses seguintes. Então, você tem que ter uma carência, né? O pessoal tem que entender isso, né? Nós vamos ter que ter uma carência, nós vamos ter que ter um fôlego para poder retomar a economia. E aí, cada um dentro da sua, vamos dizer assim, da sua área de cobertura, tipo as prefeituras, né? Entender que toda aquela burocracia que é normal no dia a dia da prefeitura, quando você vai pensar em abrir um negócio, resolver um problema de papelada, isso tem que ser resolvido, tem que ser mudado do dia para a noite. Isso tem que ser um facilitador para os dias que vão vir pela frente. Se os gestores não tiverem essa sensibilidade no sentido de estar ajudando toda essa retomada da economia, a coisa vai ficar feia. Eu acho que é uma coisa que eu tenho muito receio na retomada, essa sede, né, essa fome que às vezes os gestores têm em taxas, em cobranças, em impostos, e o pessoal vai ter que dar uma aliviada nos próximos tempos. Senão a gente não vai conseguir ter fôlego para retomar. Porque dessa vez eu vejo assim, não é uma retomada normal, não é uma retomada prevista. Eu acho que, como até o Emanuel mesmo colocou, a questão da perda da renda, né? Você tem redução de salário, você tem pessoas que correm o risco de perder emprego. Você vai ter uma economia comprometida. Para você fazer essa virar, vai ter que ter muita ajuda do governo. E o cotidiano das empresas deve mudar, né, Paulo e Norberto? Muitas empresas que estão trabalhando hoje praticamente 100% em home office vão perceber que talvez uma coisa que eles tinham receio de começar a implantar, talvez implantem e comece a funcionar, e isso muda a rotina das pessoas, né? Muda a rotina de restaurantes perto de grandes empresas que tinham muitos funcionários trabalhando lá, quer dizer,
isso impacta essa mudança que a gente vai presenciar daqui para frente, impacta a gente começar a pensar até pequenos restaurantes, bares, você tem mais gente em casa, você diminui esse faturamento, quer dizer, é uma mudança que a gente vai demorar um pouco para perceber e passa também por uma mudança na questão de transformação digital, né, Paulo? O Ari Bueno, que também está sempre acompanhando a gente, participou, é um grande incentivador dessa questão da transformação digital. Isso muda muito a questão do trabalho, né, Paulo? Muda a transformação digital, que antes a gente apontava, olha, isso vai acontecer, o futuro vai ser assim, teremos impacto, há uma expectativa, cara, a transformação digital foi acelerada. Ela aconteceu. Tem vários imóveis que a gente já tem notícia que estão sendo devolvidos porque o escritório não está mais lá. A equipe está em home office, deu certo, quebrou, as pessoas quebraram o paradigma, perceberam que se organizam, trabalham muito bem em casa. Eu tinha dúvida se eu ia conseguir ou não me organizar para trabalhar em casa. Eu tenho trabalhado jornadas maiores até do que eu trabalhava presencial, porque É você verdade. está em casa, você, ó, tô aqui mesmo, vamos resolver, já já você vai lá, janta, volta, né? Então, isso já é uma verdade. A transformação digital no relacionamento, não só entre funcionários, mas no relacionamento com seus clientes, também já é verdade. As pessoas estão experimentando comprar por obrigação e a dúvida que havia se o meio eletrônico de pagamento, se o site era seguro ou não, está sendo reduzido. E quem ofereceu uma melhor experiência por esses canais digitais, ele vai levar vantagem sobre quem ainda não está pronto nisso daí. A divulgação via rede social, a interação via rede social também. E você citou muito bem a alimentação fora do lar, esse vai sofrer um forte impacto, principalmente quem tem self-service. Vai estar todo mundo muito mais preocupado em você em torno de uma pista pegando comida com todo mundo conversando em cima daquilo. Aquilo que já era um problema de higiene não percebido por muita gente, agora fica todo mundo muito esperto. Peraí, mas vou pegar essa salada e o cara acabou de conversar aqui em cima dela? Não, e todo mundo pegando no mesmo talher para pegar a comida. Isso, e todo mundo pegando no mesmo talher. Então, são variáveis que os donos de restaurantes, os donos de bares, os donos tem que pensar muito. Ao passo também que muitas famílias vão estar em casa trabalhando em home office e já não aguento mais comer a própria comida, eu não tenho tempo de cozinhar. Eu posso ampliar a oferta de serviço, a vizinhança, o relacionamento de vizinhança para entrega de soluções rápidas que possam ser feitas a pé, de bicicleta, ou ainda que seja de motoboy, vai aumentar muito. Né? Então, tem variável. Então, a sociedade não vai votar sem o que era antes. Que é por novas demandas que nós temos, que é por nova estrutura de trabalho que nós temos, que é porque as mudanças foram feitas. Ou por receio simplesmente de estar em alguns locais, né? De algum lugar público, né, Paulo? Sim, isso tem impacto no próprio jeitão que nós temos no ABC, com grandes aglomerações, comércio muito perto, locomoção feita por trem lotado. São coisas demandas que surgirão e que quem oferecer alternativas de resposta para essa expectativa, com certeza vai abraçar um mercado que ainda não existe, que vai passar a existir depois do coronavírus. Né? Quero reforçar uma fala sua. A última vez que eu fiz um levantamento em termos de emprego pelo CAGED, 61% dos empregos de Santo André já estava sendo gerado no serviço e no comércio. Quer dizer, a transformação nesses últimos anos é muito grande, né? E a perda de rentabilidade, de renda para a região é grande, né? Isso, e Pedro, o ABC, as cidades, as principais cidades, São Bernardo, São Santo André, São Caetano, né? Eles já está se tornando centro de inovação. O movimento de startup, o que você tem de tecnologia, o ABC Valley, são movimentos que não têm retorno e que as pessoas que vivem nesse ambiente de inovação tecnológica já enxergam a localidade como concentração. E a gente tem aí uma vantagem muito grande, porque a gente tem centros formadores. Pois é, a FEI, né, a Engenharia da Mauá, olha que centros formadores de mão de obra de excelência nós temos. E aí cabe, né, aos prefeitos, ao consórcio, a quem pensa a política pública, né, aos donos de escola, como você tem essa preocupação, já conversei contigo, começar a ofertar a formação para que a gente tenha acesso às novas vagas de emprego que surgirão dentro desse novo paradigma de gestão de empresa.
falei demais, o Norberto ali precisa falar também. É importante, inclusive, a gente tem aqui na região, Paulo, a questão do parque tecnológico, que são empresas de alto valor agregado que tributam muito para a região, é importante. Então, Norberto, o Ari Bueno faz uma pergunta aqui: como poderia a maior utilização da tecnologia ser benéfica na rápida recuperação da economia? Olha, quando a gente fala em utilização de tecnologia, isso a gente já vem observando já nos últimos tempos, né? A indústria 4.0, isso daí, a indústria tem se utilizado muito dessas novas tecnologias, embora a gente ainda veja que para o tamanho os portes das indústrias da região, ainda existe uma certa carência de informação, ou carência até de muitas vezes prestadores de serviço nessa área, né? Às vezes a indústria procura o serviço, procura uma automação, e ela não é tão disponível assim quanto se acha, né? Quanto a gente pensa. Mas, sem dúvida nenhuma, né, toda vez que você fala em tecnologia, hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, né? O Paulo mesmo falou a respeito da parte administrativa, né? A revolução da maneira de trabalhar, tudo aquilo que a tecnologia tem se colocado, e assim, às vezes é um avanço que você às vezes não controla, você tem que estar sempre atualizado com novas situações de tecnologia que estão dispostas no mercado, e às vezes as pequenas empresas, as médias empresas têm dificuldade até em acompanhar essa evolução. Mas é uma situação que a gente tem que se adaptar. A gente tem tido muito contato com o pessoal que está implementando o parque tecnológico, que é uma ideia nova na região, uma ideia que já vem se falando de parque tecnológico já há muito tempo, e eu acho que é uma oportunidade da gente entender que a região sempre teve um parque tecnológico, né? Não naquele formato que se pensava em grandes áreas, e aquilo não precisa. O que você precisa talvez é uma central, e você tem o que você precisa na região é ter uma gestão sobre toda essa tecnologia que está à tua disposição. É como gerir aquilo que está disponível, né, na região. E distribuir esse conhecimento, né? Esse bem que é o conhecimento. Então, exatamente, distribuir para todas as empresas, né? Agora, é um exercício, né, que a gente tem que fazer na região, é uma coisa nova, mas, assim, disponibilizar essa tecnologia para o empresário, seja ele de que porte for, é uma coisa extremamente importante para qualquer retomada, qualquer atualização tecnológica do teu parque fabril. Isso aí é extremamente importante. E como o Paulo colocou, a gente tem escutado eventualmente de amigos e de grandes empresários que a gente, teoricamente, teria uma mão de obra qualificada no ABC, mas isso não se verifica na prática, né? A gente ainda tem necessidade de uma mão de obra qualificada muito grande na região, né? A gente ainda tem algumas vagas que ficam em aberto porque a gente não tem a qualificação necessária para isso. Isso talvez vai demorar um pouco mais de tempo, mas agora, com esse período, como o Paulo falou, até a revolução tecnológica chegou, não demoramos para chegar nela, né? A mão de obra especializada não é mais o ferramenteiro, né? A coisa mudou. O Valdecir aqui falando que, infelizmente, algumas empresas os bancos, né, tratam a micro e pequena empresa como se fosse uma multinacional, e não é, né? A gente sabe das dificuldades. O Rodenei também é um grande amigo nosso. As ações terão que ser responsáveis, solidárias, em conjunto, sintonizados com todos os setores, seja público e privado. Isso realmente é verdade, né? A gente vai ter que construir soluções inovadoras e construções solidárias para que a gente saia desse momento tão complicado, né? Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui, porque eu também estou tentando olhar aqui e conversar com vocês. Na questão de capacitação, Paulo, uma coisa importante que a gente pode tentar ajudar aí quem está nos ouvindo, eu fui visitar lá o Senac com a Érica, o Senai, o Paulo, e o Sebrae também é um agente muito importante nessa transformação e nessa mudança.
existe a possibilidade de alguns setores entrarem em contato com o Sebrae e customizarem algumas consultorias, algumas capacitações para aquele setor específico? Sim, a gente tem o serviço que chama consultoria na empresa, agora está sendo consultoria na empresa via chat, né? A gente tem feito o atendimento de Remoto. maneira eletrônica. Mas sim, tem programas que você entra no programa setor segmento, que você tem teoria versus prática, tem empresas mais maduras que utilizam especificamente a consultoria, consultor ali especializado em processos, sistema, recursos humanos, finanças, marketing, que vão oferecer a solução conforme aquilo que você precisa. Agora, é importante procurar enquanto a empresa tá saudável, né? O Fábio, nosso consultor de estratégia, que está acompanhando a gente aqui, está interagindo no WhatsApp comigo aqui, né? Amigo nosso. O Fábio, que eu apelidei de Fábio Sonic, porque ele é muito acelerado, Um abraço, Fábio. ele sempre fala, planejamento estratégico é você reparar o telhado quando ainda não está chovendo. Tudo bem que estamos no meio de um temporal enorme agora, né? Difícil subir no telhado até, mas quando a gente for retomar e quando for tracionar, é importante que o reparo, que o preparo seja feito antes que dê problema, que as metas sejam claras, que o planejamento seja feito. Eu sempre digo, é difícil planejar num país onde até o passado é incerto. No entanto, se eu não tiver planejamento, eu não sei qual é o impacto de cada mudança que tem. E não saber qual é o impacto, demorar a entender, demorar a reagir, pode ser efetivamente aquilo que vai te separar da sobrevivência ou te aproximar da falência. Parece uma coisa simples, né, Paulo? Mas algumas empresas, talvez, a questão do planejamento estratégico, ter noção do cenário que ela está inserida, né, do que ele precisa. Tem muita empresa que, infelizmente, faliu porque não estava entendendo o cenário que ela estava, para quem ela tinha que vender, e algumas simples mudanças que uma pessoa de fora, como consultor, consegue verificar tranquilamente, né? Mais fácil, né? Eu acho que nós estamos com 1h15 já, quase 1h15. Vamos passar aí mais uns 5 minutos para as considerações do Norberto e do Paulo, para a gente já ir encerrando, e de colocar para todos que as perguntas que porventura não respondemos aqui, porque por culpa desse que está falando, de não ter tanta agilidade aqui com a tecnologia, a gente vai passar para o Paulo e para o Norberto para que eles possam responder a todas as perguntas de forma remota, né? A gente centraliza tudo na associação comercial e a gente responde a todos tranquilamente. Comecei com o Paulo, agora com o Norberto, para fazer as considerações finais aí, e a gente, vocês não fiquem tranquilos que estão livres, porque para o futuro a gente vamos fazer outras e conto com essa sempre prontidão de vocês. Norberto, por favor. Isso aí é um prazer a gente estar aqui com vocês, né? Aí o Paulo falou muito, mas a gente deu para perceber que o quanto que a gente tem para aprender com ele, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que o tema, como o tema fala muito sobre as propostas, né, de recuperação, daquilo que a gente deveria estar trabalhando, pensando numa retomada, eu volto a falar que eu acho que o fator cooperação vai ser uma coisa muito importante, né? Eu acho que o fator sensibilidade do poder público nesse momento vai ser uma coisa muito importante. Eu acho que aquilo que a crise acaba ensinando a gente é mostrando as novas formas, as possibilidades de inovação que você tem em estar gerindo o teu próprio negócio, as novas necessidades que você tem que estar atento no seu dia a dia, porque às vezes quando a roda está girando, está indo bem, você não está muito preocupado, você está administrando o que entra, o que sai e vamos tocando. Agora, na hora em que a coisa começa a ficar bastante apertada, você tem que pensar em coisas novas, pensar numa mudança, mudanças de paradigmas, então são coisas que
a sensibilidade do poder público vai ser uma coisa muito importante, e eu acho que nós, como entidades de representação, nós vamos ter que fazer um trabalho muito próximo aos gestores, para que eles possam realmente sentir qual é a realidade da demanda, o que nós vamos precisar para realmente pedir de auxílio para que a gente tenha uma retomada segura, uma retomada que possa, num espaço de tempo mais rápido possível, trazer a normalidade novamente. Obrigado, Norberto. Paulo? Olha, suas considerações finais, não vou dizer porque a gente vai ainda fazer outras, mas as suas considerações para hoje. eu vou encerrar dizendo que eu estou à disposição para implementar o planejamento estratégico do Norberto. Qualquer coisa que eu falar, eu vou só chover no molhado, eu não quero estragar. E só quero frisar, cooperação. Pedro, à disposição da CISA, Norberto, à disposição do CIESP, contem com o SEBRAE, onde o SEBRAE, enquanto entidade, não puder ir, o Paulo Sereda puder ir, enquanto pessoa física, contem comigo. Uma honra muito grande estar trabalhando na ABC, conhecendo empresários assim do naipe, do gabarito de vocês. Tenho aprendido muito com vocês e à disposição para cooperar e a gente retomar aí a grandeza que o nosso país merece, construir a grandeza que o nosso país merece ter. Sucesso a todo mundo que acompanhou, parabéns a todos que acompanharam, que disponibilizaram, acompanhar. Informação nunca demais, sempre é importante. E sucesso a todos. Obrigado, Paulo. Eu acho que é muito importante uma coisa que eu, desde pequeno, eu acho que o verbo aprender vai ter que ser cada vez mais usado por todos, e o empresário vai ter que trabalhar nessa forma. Eu queria agradecer os dois muito pelo tempo de vocês, por estar cooperando aqui com a CISA nesse início de projeto das lives, que é uma coisa nova também, né, para todo mundo, esse bate-papo com interação que a gente consegue fazer com todo mundo que nos ouve. Algumas coisas, como nós falamos aqui, em termos de mudança, vão acontecer, né, coisas que a gente não tinha, reuniões virtuais, a gente ficava um pouco pé atrás. Com certeza agora, talvez, a gente vai pensar duas vezes em ir a São Paulo fazer uma reunião, perder 1h30 no trânsito, 1h30 para voltar, coisa que a gente não tinha tanta facilidade, agora vamos fazer. Isso vai fazer parte, talvez, do dia a dia de todo mundo, essas ferramentas que a gente, como o Paulo falou, a gente tem trabalhado muito mais, né? Acorda às 7 horas da manhã, você não sai de casa, mas você já está em reunião, já está com todo mundo virtualmente, almoça, já volta direto para o computador, então isso vai acontecer realmente. Eu acredito muito que, nesse momento, Paulo e Norberto, a gente também vai ter que praticar muito a solidariedade, como a gente falou aqui. Acho que as pessoas vão ter que mudar o seu lado humano, acho que o mundo precisa muito disso. Eu queria encerrar agradecendo a vocês e deixar aqui uma fala que eu gosto muito e falando dessa questão de solidariedade, do Gabriel Garcia Marques, que é o poeta colombiano, foi ganhador do Prêmio Nobel em 82, que ele tem uma fala que tem duas palavras que me chamam muita atenção. Eu aprendi que nenhum ser humano, nenhum homem tem o direito de ver um outro ser humano de cima para baixo, a não ser quando for para ajudá-lo a se levantar. Isso é fundamental nesse momento, eu acho que isso é o aprender e o direito de não ser maior que nem melhor que os outros, a não ser quando for para ajudá-lo a se levantar. É isso que a gente tem feito aqui, tentado ajudar um pouco o empresário, o empreendedor. Eu acho que isso resume um pouco da nossa missão aí, enquanto entidade, né, Norberto, Paulo? Obrigado a vocês, eu acho que boa noite a todos que nos assistiram, a paciência de todos que ficaram com a gente, e vamos nos ver mais semana que vem. Aproveito para convidar todos, na quinta-feira que vem, de novo, às 18 horas, a gente vamos fazer uma sobre marketing, que acho que também é importante, a questão para ajudar as empresas a vender melhor, para ajudar as empresas a se colocar no mundo digital. Eu vou dar a missão aqui, até de surpresa, para o Paulo César Ferrari, vocês conhecem, vice-presidente de marketing da CISA. Ele vai convidar duas pessoas para poder falar um pouco aí para todo mundo sobre o marketing. Obrigado a vocês dois pelo tempo e pela gentileza com a CISA. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.